presença real todo inteiro, nós somos chamados a valorizá-lo. Aquele soldado chamado Cornélio, que era um centurião, comandava uma centúria, 100 homens. Um dia, teve a notícia de que um empregado seu estava sofrendo muito. Ele tomou o seu cavalo, foi em direção ao lugar onde Jesus estava e fez esse pedido, sendo ele um pagão, dizendo: Senhor, meu empregado está sofrendo muito. Até eu que tenho soldados sob o meu comando, eu digo a um vai e ele vai. Eu digo a outro vem e ele vem. Eu ordeno aos meus empregados façam isto e eles o fazem. Meus irmãos, esse capitão colocou-se diante de Jesus dizendo: mas tem coisas que eu não posso fazer. Só tu tens esse poder. E ele diz uma palavra a Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma só palavra e o meu servo ficará curado. E Jesus ficou comovido, vendo um coração não arrogante, não orgulhoso, mas de alguém solidário, de alguém fraterno. E Jesus curou o servo daquele centurião. Meus irmãos, minhas irmãs, é assim que nós devemos pedir a Deus, com toda a simplicidade do nosso coração. E à medida em que a comunidade cristã, católica, foi crescendo, foi desenvolvendo-se, espalhando-se por todas as partes, a igreja foi também organizando a maneira de melhor celebrar a Eucaristia. Então, adotou-se esse sistema que nós temos hoje: o pão não fermentado, a hóstia, a partícula que é consagrada e o vinho. Porém, é necessário perceber que ao longo dos tempos, a Eucaristia foi tomando significados cada vez mais extraordinários, mais belos. Lá por volta do século X, quando os doentes queriam receber a Eucaristia, iam até o sacerdote, os seus familiares, e diziam: lá em casa tem alguém doente que quer receber Jesus. O viático, como nós chamamos a comunhão levada para os doentes, era feito de uma maneira muito bonita. Saía o sacerdote e à frente iam os cooperadores com uma sineta, e o povo, à medida em que o sacerdote ia passando, dobrava-se o joelho em sinal de veneração, em sinal de reconhecimento que Jesus estava passando ali pela rua de sua cidade. Assim era levado solenemente a Eucaristia àqueles que já não mais podiam ir até a comunidade. Depois surgiram outras formas. Na Alta Idade Média surgiram as procissões com as relíquias dos santos, as procissões com as imagens dos padroeiros. E um belo dia, uma jovem que havia dedicado a sua vida como religiosa, Juliana era o seu nome, ela teve visões onde Jesus pedia que queria ser mais conhecido, que queria ser divulgado. E Juliana comunicou isto aos sacerdotes, comunicou isto ao bispo. E então, no ano de 1246, em Liege, na França, realizou-se, por um decreto diocesano, a procissão de Corpus Domini, que aqui nós chamamos Corpus Christi, que é a procissão do corpo de Cristo. Mas em caráter diocesano, um dos auxiliares do bispo, o arquidiácono Pantaleão,
Mais tarde, tornando-se Papa, ele levou para si a experiência pastoral, a experiência espiritual, que ele havia tão bem vivido na sua diocese em Liege. E agora, como Papa, no dia 8 de dezembro de 1264, ele, com o nome de Papa Urbano IV, instituía, universalizava para toda a Igreja Católica isto que hoje nós estamos celebrando, a festa, a solenidade do Santíssimo Corpo de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, é uma das riquezas da Igreja e que ela não abre mão. Por isso que nós reunimos numa cidade onde há mais de uma paróquia, todos devem estar reunidos, porque a Eucaristia é uma. Nós não podemos estar divididos na Eucaristia. Temos que estar unidos, porque o amor de Cristo nos uniu. E a Eucaristia é esse grande amor. E nós, logo após a Santa Missa, iremos num gesto de peregrinos, igreja que caminha rumo à casa do Pai, caminhar com Jesus no meio de nós, lembrando que nós não estamos sós neste mundo, como nós rezamos na Salve Rainha, neste vale de lágrimas, mas temos alguém que é mais forte, alguém que nos encoraja, alguém que nos fortalece, Jesus, o pão vivo descido do céu. Meus irmãos, minhas irmãs, a Eucaristia fortalece. Jesus convida-nos a adorá-lo. O Papa, agora bem-aventurado, João Paulo II, na sua capela particular, no Palácio Apostólico, ele passava horas diante de Jesus sacramentado. Um dia, o cardeal Vantuan, um herói da igreja do Vietnã, falecido há 5 anos, viu que no local onde antes era mármore, havia sido colocado tábua. E ele perguntou ao secretário do Papa: o que foi feito aqui? E o secretário dizia: João Paulo II, ele passa deitado no chão, horas, enquanto os outros estão dormindo, venerando, adorando, suplicando a Cristo pela humanidade. E era perigoso, já com a sua idade, ele contrair uma pneumonia, dado que o piso de mármore gelado poderia prejudicar a sua saúde. Por isso colocou-se este protetor de madeira. Caríssimos irmãos, o Papa, o sucessor de Pedro, o chefe visível da igreja, se debruça em oração. Isso para mostrar que todos nós também devemos nos alimentar da presença real de Jesus na Eucaristia. Antes das decisões, como é importante dobrar os nossos joelhos e implorar a Jesus que nos mostre o caminho verdadeiro, nos mostre o que de fato nós devemos realizar. Como a Eucaristia é importante na vida dos discípulos missionários. Como ela é decisiva na vida dos filhos amados de Deus. Por isso, celebremos esta festa da Santíssima Eucaristia, procurando vivenciar a alegria de poder todos os domingos estarmos ali reunidos diante da Assembleia da Comunidade. Quem pode durante a semana é um ato louvável, é muito importante, mas não podemos nos ausentar, nos declarar dispensados de participar da ceia do Senhor no domingo, da celebração eucarística. A igreja só concede essa dispensa aos enfermos,
aquele